A atualidade, e por que que eu acho isso? Porque vocês vão ver aqui que a própria questão da atualidade, ela diverge de um para o outro. Então, assim, são critérios distintos, na verdade. Então, mas por enquanto é considerado um critério só. Com relação à remuneração nominal, também é 30 dias, né? Ou seja, do mês anterior, no mínimo tem que estar disponível. Do mês anterior, lógico que assim, né? Amanhã já vai ser abril. É lógico que dia 1º de abril, por isso que dá 30 dias. Lógico que 1º de abril, provavelmente março ainda não vai estar disponível. Mas se chegar lá no dia 30 de abril, então, teoricamente, março já é para estar disponível. E no que se refere à tabela com um padrão remuneratório, pelo menos um ano. Então, ela tem pelo menos de ano em ano, ela precisa ser atualizada. A série histórica também precisa ter 3 anos que antecederam a pesquisa, no mínimo. A gravação de relatórios também vai ser da mesma forma, né? Precisa ter pelo menos a opção de um formato editável, que seja gravável. E também, nesse critério, é sugerido que tenha acesso automatizado por sistemas externos. Lembrando que, por enquanto, é só sugestão. E o filtro de pesquisa também é qualquer instrumento de pesquisa que auxilie lá para filtrar por itens coisa da pesquisa. E se for pouca gente, também pode ser, se for possível, fazer por Ctrl F na tela também, ok. Vamos fazer na prática. Então, esse item. Então, identifique a remuneração nominal de cada servidor, tabela, nananã. Então, vamos aqui. Respondendo a pergunta que ele acabou de me fazer, vocês vão perceber aqui que do 6.1 pede uma relação nominal. Essa relação nominal, teoricamente, você seria por aqui, você está consultando aqui, você vai conseguir a relação nominal de todos aqueles servidores, com todas aquelas informações necessárias. E aqui você já vai conseguir cumprir aquele 6.2, que é o que? Você pode procurar por matrícula ou por nome e no ano que você quiser. Então, vou colocar aqui, vamos ver, meu nome, Davi. Eu acho que eu não sou servidor lá, mas vamos ver se aparece os Davis que tem lá. Então, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Então, apareceu todo mundo. E aqui está aparecendo todas, por mais que aqui não exija, mas está aparecendo só... Aqui está pedindo lá, obriga o que? É o valor nominal, que está aqui, que é as vantagens do valor nominal, o desconto e o valor líquido nominal. Então, está tudo aqui. E tem todas aquelas outras informações que pede no outro item também, carga horária, etc. Tem algum... o ideal é que seja igual aqui, que você consiga consultar por lista e etc. Mas também tem algum site de transparência que já aparece a listagem do mês completa de todo mundo, que também serve como listagem dos servidores, desde que tenha como você filtrar também por lotação. Agora vamos ver aqui, por exemplo, 2022, lá tinha a parte de março. Aí apareceu, ó. Então, até março de 2022, também tem disponível aqui. Então, está disponível, está atual e tem série histórica. Gravação de relatórios, tem como exportar os dados. Também, da mesma forma do outro, só exporta em Excel, mas exportou. Deixa eu abrir aqui. Aqui vocês podem ver, deu certo, conseguiu exportar direitinho. Então, também tem gravação. E filtros também tem, né? Eu posso filtrar por matrícula, por nome, por mês e ano. Então, tá tudo aqui. E exportando em PDF, perdão, consegue exportar também no Excel. Dentro do Excel eu também consigo fazer outros filtros. Mas lembrando que precisa conseguir fazer nesse quesito, tem que ter opções de filtros aqui em tela também, não só no Excel. Mas mais para frente nós vamos ver que tem alguns itens que tem como fazer filtros dentro do próprio arquivo Excel, tabela, qualquer coisa disponível, já vai também considerar realizado. Você vai vir aqui, você vai colocar o link. Aqui, como o colega falou, por exemplo, é o mesmo link do item anterior.
Não tem... Opa, perdão, coloquei duas vezes aqui em cima, aqui embaixo. Não tem nenhum problema, desde que esse link resolva as duas soluções, tem que colocar as duas vezes. Vamos partir para o próximo. Item 6.3, divulga a lista de seus estagiários. Ano passado, essa daqui, junto com o próximo item, que é dos terceirizados, foi aonde que a gente mais deixou de marcar disponível, né? Onde que os portais aqui dos municípios do estado de Goiás menos deixaram de, dentro de recursos humanos, é claro, né? Deixaram de pontuar. Então, esse divulga a lista de seus estagiários, ela é recomendada. Lembrando, por que é recomendada? Porque não tem nenhuma lei que obrigue, né? Então, é recomendada, ela tem um peso 1, um peso menor. A disponibilidade, né, ela deve conter a lista, o nome completo dos estudantes que mantêm contrato de estágio com poder ou órgão. Caso não tenha ocorrido os fatos relacionados à contratação de estagiários, essa situação ela tem que ser ficada explícita lá no site. Precisa ter, por exemplo, uma declaração ou uma informação no próprio site falando que até a data de tal, o município nunca contratou estagiário. Ou achar uma declaração datada, falar até a data de tal, não, o município nunca contratou estagiário. Então, precisa ter essa informação. E essa informação precisa ser atualizada de 180 em 180 dias. Então, 6 meses, precisa haver essa atualização lá. Eu declarei hoje que, até a data de hoje, o meu município nunca contratou estagiário. Daqui 6 meses, eu preciso colocar de novo, que até a data de hoje, o meu município nunca contratou estagiário. Agora, vamos supor, por exemplo, que ano passado, o meu município tinha estagiário. Então, já pensando aqui na série histórica, que é de 3 anos, se no ano passado o meu município teve estagiário, então eu preciso ter aquela a listagem do ano passado. Mas a declaração, hoje eu tenho que ter, a minha declaração hoje vai ser diferente, não vai ser que eu nunca tive estagiário, vai ser o quê? Da data de tal a tal, o município não teve contrato com o estagiário. Então, assim, vocês sempre precisam verificar essas declarações conforme o caso concreto da localidade. E para a questão da série histórica, se na sua declaração, por exemplo, se a sua declaração estiver atual e lá estiver escrito que nunca contratou estagiário até a data de tal, nós vamos considerar a série histórica ok. Agora, se lá na série histórica, se você está falando assim, na data de tal, o município não teve estagiário, não tem estagiário. Por que a gente não pode considerar que a série histórica está ok? Porque o usuário não tem como, naquela data que você está declarando, ele sabe que não tem estagiário. Mas não tem como o usuário ter certeza de que antes não teve estagiário, né? Nos últimos 3 anos, em algum momento, não teve estagiário. Então, é sempre essencial deixar muito claro nessas declarações o que é que realmente ocorreu. E gravação de relatórios também. Davi, tem 2 perguntas sobre os estagiários. A primeira é se a relação de jovens aprendizes também entra nesta relação de estagiários. Não é obrigatório. Mas se quiser colocar, pode, mas aí tem que colocar a informação separada, que é jovens aprendizes. Mas os jovens aprendizes não entra dentro da listagem de estagiários. E a outra pergunta é, a declaração que é postada no site, ela precisa ser assinada por quem? Tá. Qualquer declaração que for colocada no site, ela vai ser considerada que teve fé pública. Né? Tá. Nesse caso, se ela não tiver assinada por ninguém, seja por chefe de recursos humanos, por o secretário de administração, se não tiver, é lógico que ela precisa estar, ideal é que ela esteja assinada. Mas se não tiver uma assinatura, ou então se a informação estiver escrita no site, tem alguns que colocam escrito no próprio site. É que quando eu falo escrito no próprio site, gente, eu não estou falando aquela mensagem automática, site atualizado na data tal, não, tá? Aquilo ali é o próprio sistema que atualiza, e isso não serve como questão de atualidade.
Quando eu falo escrito no próprio site, é porque você clica lá no link, abre lá, aí vem uma informação escrita. Nunca houve estagiários no município até a data de tal. Ponto. Isso pode ser considerado. Mas quem que vai ser o responsável por essa informação? Quem é o responsável no município por atualizar aquela informação? É por isso que a Vivian bem colocou lá no começo que é muito importante vocês terem definidos quem é obrigatório ter regulamentado, de quem que é a responsabilidade de atualizar cada item. Entendeu? Foi uma colocação muito válida da Vivian. Por isso que é muito importante ter isso regulamentado, para vocês saberem quem é responsável por cada informação. Até mesmo porque, se um dia alguma informação que está no portal da transparência for questionada, falar que não está correta, aí quem subiu essa informação para lá, quem é responsável por manter aquela informação, que vai ser o responsável. Davi, tem uma pergunta sobre a guarda mirim é obrigatória? Tem outra pergunta também. Quanto à lista de terceirizados, quando contratando uma empresa que coloca os funcionários internamente dentro do órgão, esses funcionários devem estar na lista de terceirizados? Na lista de terceirizados, sim. Mas nós vamos chegar na lista de terceirizados. Voltando para a guarda mirim, Mirim, não precisa. A guarda tá. mirim não entra no já. Geralmente, tem uma pergunta. Geralmente as prefeituras, os órgãos definem em portaria quem são os responsáveis pela informação? O ideal seria que sim, né? Justamente como você bem colocou, não apenas para cada um saber das suas responsabilidades, né, do que ela precisa responsável para atualizar no site, mas até mesmo por uma questão de responsabilização, né? Porque, querendo ou não, são essas pessoas, alguém tem acesso para poder mexer, para poder atualizar no site, né? Então, o ideal seria que sim. Mas não a cartilha da Tricom não traz essa obrigatoriedade de ter. Tá. Tem uma dúvida aqui. Foi mencionado que não é considerada a data mencionada no sistema, atualizada em 31 de março de 2025, por ser direta do próprio sistema. Como é feita a análise da autorização de dados? Apenas pelo ano? Vai depender de cada critério. Então, por exemplo, a questão da atualidade dos dois últimos itens que a gente viu, do 6.1 e 6.2, lá falava 30 dias. Então, lá no portal da transparência, o que eu fui avaliar? Nos últimos 30 dias, então o que precisaria estar disponível? No mês de fevereiro de 2022. E 22. E realmente estava disponível. Os dados de fevereiro de 2022 estavam lá. Então, está atual. Agora, se for, por exemplo, uma informação, tipo essa que nós estamos vendo agora, que é a lista de estagiários, nós vamos considerar se foi atendido ou não, se a última informação que consta lá tem pelo menos 180 dias. E como que eu vou saber que essa informação tem menos de 100, tem no máximo 180 dias? Porque, como eu disse, a informação precisa ser datada. Então, tipo, até a data de tal, no município não teve estagiários. Então, se essa data tal, que está lá sendo literalmente colocada, se essa data, na hora que eu estiver validando, realmente ela tiver menos de 180 dias, então eu vou considerar que está atualizada, tá? O item, a atualidade está ok dentro do critério. Por enquanto é isso. Então, tá. Obrigado, Felipe. A questão das gravações de relatórios, nessa questão da lista de estagiários, é mais simples, né? Tendo como você baixar um Excel, uma tabela, tá ok, desde que dentro dessa tabela, para a questão do filtro de pesquisa, né? Dentro dessa tabela eu consiga fazer um Ctrl F, qualquer tipo de pesquisa, se for um Excel, lógico que eu já consigo fazer outros filtros, o item filtro de pesquisa também é considerado ok. Então, vamos para a prática. E aqui na prática, nós podemos ver que tem terceirizados, periódico digital, concurso público, diários, tabela, numeração, mas não tem estagiários. Dentro lá de toda a transparência, se a gente for, vamos voltar aqui, vamos lá. Vamos voltar aqui. Se a gente for vir aqui
dentro do portal da transparência, vocês vão verificar, tem planos estratégicos, inscritos, planejamento, gastos, contratos, carta, nananã, estação, painel de obras, consulta, conselhos municipais, estrutura, acesso à informação, busca e legislação, dados abertos. Ou seja, o local onde que deveria estar é aqui mesmo. Porém, não está. E mesmo se a gente fizer pergunta, ele não localiza nada dentro do portal da transparência. E aqui eu já tinha fuçado, não tem mesmo, tá, pessoal? O Rio de Janeiro não pontuou nesse quesito ano passado também. Mas assim, o que eu estou falando assim, quando eu falo que qualquer cidadão precisa conseguir localizar, é porque a primeira coisa que vai vir aqui. Dentro daqui, ele não viu o estagiário, então provavelmente ele vai procurar onde que está mais perto, que seria aqui servidor municipal. E dentro do servidor municipal também não teria. Então, assim, no máximo ele faria uma pesquisa aqui. Depois disso tudo, se ele não localizou, ele vai entender que não tem, né? E a gente vai analisar da mesma forma. Então, no caso aqui, a questão dos estagiários é não disponível mesmo. Se por acaso estivesse disponível, aí a gente teria que ver atualidade, série histórica, gravação de relatórios, filtros de pesquisa. Mas agora não está. Mas eu vou utilizar do Tribunal de Contas, já que lá não está disponível, vamos fazer aqui pelo Tribunal de Contas para a gente ver se está disponível ou não. Então, nós vamos vir aqui em transparência. Vamos pesquisar, que é o recursos humanos. Até aqui está fácil. Listas estagiários. Então, está ok. Então, mas vamos continuar verificando. Então, aqui se fosse, né, considerando o site do tribunal, então está disponível a lista de estagiários. E dentro aqui da lista de estagiários, está 28 de 2 de 2025, que foi a última. Então, a atualidade está ok. A série histórica não tem até 2023, não tem 2022, está aqui também. Então, série histórica também está ok. Para fim de gravação de relatório, esse é simplificado. Então, se ele me dá a opção de baixar em Excel ou em qualquer tipo de tabela, ó, dá para fazer Ctrl F. Por exemplo, aqui, Lara, ó, já localizou. Então, tá ok também. Tanto gravação de relatórios, quanto filtro de pesquisas. Eu venho aqui, Ctrl C, aqui, na verdade, estagiários, Ctrl C, vou colocar aqui o link. Perfeito. Então, se fosse, então a Prefeitura do Rio não pontuaria, porque não estava disponível, mas no caso da portal do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, estaria tudo ok. Agora vamos 6.4, que ano passado foi o que gerou mais dúvidas. Publica lista, dentro do recurso humano, publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o poder ou órgão, entidade, contendo em relação a cada um deles nome completo, função ou atividade exercida em nome da empregadora. Isso daqui também é um item recomendado, tá? Não é obrigatório, então ele tem peso 1, ele é só recomendado. Para considerar que tem disponibilidade, né, deve ter no mínimo o nome completo dos trabalhadores, das empresas terceirizadas. Precisa ter também o nome da empresa que ele está ligado. Essa lista ela pode ser em PDF ou Excel. E caso também, igual os estagiários, não tenha ocorrido o fato gerador, isso também precisa ser colocado lá. O município nunca teve terceirizados até a data de tal. Ou então, ter a lista do ano 2022, 2023, 2024, vamos supor que esse ano vocês não têm. A atual gestão, vamos dizer que rescindiu os contratos, não quis mais terceirizado. Então, aí tem que colocar. Vai ter as listagens anteriores, mas com referência mais atualizada, você tem que colocar. A partir da data de tal até a presente data tal, não houve contratação de terceirizados.
sempre deixando claro que é para deixar claro para o usuário que ocorreu. A atualidade são 180 dias, então a última informação precisa ter também, no máximo 180 dias que foi atualizada. A série histórica também são 3 anos que antecedem a pesquisa. E gravação de relatórios também, ele pode ser simplificado igual dos estagiários. Então, se for possível baixar, né, se é possível baixar um PDF no Excel, onde seja possível, no PDF, no caso, fazer pelo menos um Ctrl F, no Excel por si só já dá para fazer outros filtros, gravação de relatórios, tanto gravação de relatórios quanto filtros de pesquisa estaria ok, que os dois são simplificados nesse quesito. Sim. Tem uma pergunta que acho que pode ser feita também para terceirizados. Caso não tenha estagiários, como seria feita essa avaliação? Tem que ter um menu e nesse menu deixar a informação? Como seria? Estagiários e terceirizados, né? Sim. Vamos supor, deixa eu voltar aqui para o site da Prefeitura do Rio. Vamos supor, por exemplo, não é o caso do Rio, que a gente sabe que ela tem estagiário, mas vamos supor que o Rio de Janeiro não tivesse estagiário. Para ele cumprir esse critério, bastava ter um link aqui, estagiários. E quando eu clicasse nesse link, estagiários, me levasse para um local onde que, ou tivesse como eu baixar uma declaração, e nessa declaração tivesse escrito, eu nunca tive estagiários até a data de tal, e essa data, lógico, tivesse no mínimo 180, no máximo 180 dias, e aí estaria ok, estaria tudo marcado ok, disponível, atualidade, seria tudo ok. O que é importante, porque como ele não tem estagiários, não tem como ele fazer filtros de pesquisas, etc. Mas uma vez que, nesse caso, uma vez que a informação que ele não tem esteja disponível, aí já estaria marcado como disponível o restante tudo certo, ele pontuaria o item completo. O que falta aqui é justamente a informação, né? De que tem, não tem, etc. Eu não quero abrir aqui porque é do próprio. Eu vou lembrar que tem vários. Eu tinha separado aqui vários municípios também do que está certo, do que não estava certo. Ele não vai dar tempo de passar por todos, mas depois eu vou entrar em um aqui para mostrar essa situação. Com relação aos terceirizados, vindo aqui na avaliação, vamos fazer aqui do portal da Prefeitura do Rio, aqui tem terceirizados. E aqui vai ter, tem de 2024, aqui está separado por órgãos, né? Podemos ver. E tem 2024, maio de 2024, novembro de 2024. Então, a última tem menos de 6 meses. Então, ele tem disponibilidade e tem atualidade. Série histórica, ele não vai pontuar, porque a última informação que ele tem é 2024. Então, ele não tem os 3 últimos anos. Então, se é histórica, ele não pontua. Com relação à gravação de relatórios e filtros de pesquisa, ele vai pontuar. Por quê? Você consegue baixar. Ele ainda disponibiliza 2 formatos diferentes. E além de vir. Tem outra questão. Para disponibilidade, precisa ter os itens mínimos, que é o quê? Nome, o que exerce a empresa. E, então, tem as informações mínimas estão aqui. Então, isso também é importante ter, porque vamos supor que estivesse disponível, mas não tivesse uma dessas informações, nome, função e o nome da empresa. Se estivesse faltando qualquer uma dessas informações, mesmo que o restante estivesse disponível, o disponibilidade já não estaria, a gente já desmarcaria o disponibilidade, o que por si só já desmarcaria todos os itens do critério. Mas nesse caso aqui está disponível e tem como filtrar também e gerar relatório. Portanto, aqui estaria tudo ok. Vou entrar aqui. Eu já volto nessa questão, deixa eu só terminar todos aqui, porque depois às vezes tem alguém que tem horário para sair, depois eu vou mostrar um site dessa questão, de onde não tem disponível, mas que pontua.
O próximo item aqui é o 6.5. Só uma pergunta. Todos os dados têm que estar disponíveis através daquela API ou não? Esse dado em si não precisa ter a função de Não, consulta. estagiários e terceirizados não precisa, não sequer é sugerido ter acesso por API. Até mesmo porque a própria geração de relatórios e o filtro de pesquisa, nele é simplificado. Né? Tanto é que o filtro de pesquisa, por exemplo, não precisa estar nem no site em si. Dentro do relatório que é gerado, tendo como fazer um Ctrl F, já seria suficiente. Já E só considerar. no item 6.2 e 6.3 O e 6.1 e 6.8. o 6.2, aí ele já é sugerido que Essa seja estratégia aqui. exatamente. Não, perfeito. 6.3, 6.4 não. Não. Ok, obrigado. Nada. O 6.5. Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo poder ou órgão para provimentos de cargos e empregos públicos. E é obrigatória. Deve ser publicada na seção correspondente a íntegra do edital e da seleção realizada pelo poder ou órgão. A atualidade é considerada que a última consulta mais recente, registrada no máximo um ano a partir da data da consulta. E aqui volta, gente, aquela questão, porque vocês podem pensar o seguinte: mas meu último concurso aqui foi 2019, por que que eu preciso, se eu não tive mais concurso depois, por que que eu preciso ficar atualizando essa parte? Justamente para a pessoa ter ciência, clareza, de que depois de 2019, que foi seu último concurso, não teve mais. Como você vai dar essa clareza? Aqui traz até um exemplo. A UG não realizou nenhum concurso nos últimos 8 anos, por exemplo. O último certame foi realizado em 2015. Nesse caso de 2019, por exemplo, a UG não realizou concurso nos últimos 5 anos. O último concurso realizado foi o edital número tal de 2019. Então, isso E está aí, claro. professor, se tiver algum concurso figurando, a gente coloca também. Coloca, deve colocar. Mas se tiver algum concurso vigorando, provavelmente a última informação que está lá tem menos de um ano. Né? Então, Sim, querendo ou não, um concurso, quando ele está vigorado, sempre acaba sim. tendo informações. A não ser quando já chamou quase todo mundo, já está no cadastro reserva, às vezes pode até ficar um ano, se prorrogou o concurso, por exemplo, às vezes fica até um ano sem chamar ninguém. Aí, nesse caso, você vai lá e coloca, a última informação disponibilizada foi na data de tal mesmo. Então, quem estiver analisando sabe que a última informação, a última convocação, por exemplo, que teve naquele concurso, foi que é a última que está lá disponível mesmo. Entendeu? Tá, Nesse caso, já é o próximo item, mas a forma de atualidade seria a mesma coisa dessa. tá Mas, bom, sim, obrigada. tendo em vigor, tem que colocar lá. A série histórica também são os 3 últimos que antecedem a pesquisa. E aqui, com relação à série histórica, eu peço para vocês tomarem cuidado com uma questão. Vamos supor, por exemplo, o caso que você trouxe. Tem um concurso que está em andamento. Às vezes, o município nunca teve outro concurso, o último concurso que teve foi, sei lá, 2002. Então, vocês podem pensar, não, tá ok, porque o último eu estou colocando aqui. Mas se não tem informações dos outros anos, a série histórica não vai ser considerada, porque precisa de 3 anos. Então, você precisa colocar, está atual, precisa estar colocando lá o concurso vigente. Mas você precisa colocar alguma informação lá que seja visível, que, olha, antes desse concurso que está vigente, o último concurso que teve foi, sei lá, 2002. Porque, ok, a pessoa sabe que não tem que ter série histórica mesmo, dos 3 últimos anos, porque não teve concurso nos últimos anos, além do que está atual. Ou se não teve concurso nos últimos 3 anos, nem algum que está vigorando, tem que trazer as informações. Igual estava lá aqui antes, né? O último concurso realizado foi no ano de tal. Pronto, né? Você deixa clara a situação. E gravação de relatórios não existe. E filtro de pesquisa, as informações precisam estar claras. Se forem de fácil acesso, a gente já considera que tem filtro de pesquisa. Agora, se for muita informação, é bom conseguir pelo menos por um Ctrl F ou conseguir pesquisar por alguma palavra específica. Também é importante.
Só volta aí um slide para mim ver a questão da série histórica e dos outros, da atualidade, fazendo favor. Atualidade. 1 ano. 1 ano. A última informação disponível tem que ter no mínimo 1 ano. E a disponibilização de API? Não é obrigatória. Não sequer é sugerida. Até mesmo porque essa nem precisa gravar de relatório. Certo. Perfeito. Então, mas eu vou mostrar aqui o porquê que esse é mais complicado, até mesmo de gravar relatório. Vamos aqui no portal da transparência. Aqui vai ter, cadê? Concurso público. Nós vamos, concurso público. Aqui nós vamos ter aqui o portal de concursos. E aqui nós temos concursos vigentes, concursos expirados, processos seletivos vigentes, processos seletivos expirados. Aqui tem os últimos certames que foram publicados, as últimas convocações. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, 8 de outubro de 2024. Então, tem menos de 1 ano, tá ok? Se eu clicar aqui em concursos vigentes, eu vou ter todas aquelas informações que estão sendo solicitadas. Eu tenho o edital, eu tenho todos os editais, etc. Então, esse item específico, 6.5, é isso que ele pede, eu ter acesso a edital, cronograma, o edital está aqui. Então, está tudo certo. Então, para esse quesito, a Prefeitura do Rio estaria ok. Que nós vamos ver o próximo quesito, que também está tudo disponível aqui, que é, como o nosso colega falou, tem certos itens que no mesmo local você vai conseguir marcar mais de um item. Então, nesse caso aqui, nós temos que tem disponibilidade, ele está atual, porque tem as informações que estão lá tem menos de 1 ano, a série histórica. Vamos ver, concursos expirados. Tem 2019, 2016, tem até 2013, 2010, 2002. Então, daqui, dos processos seletivos, mas que aqui ele está pedindo de concurso, mas o processo seletivo ele também traz. Então, isso é histórico, ok. Filtro de pesquisas, ele pode ser simplificado. Então, quando a gente entra aqui, por exemplo, nos concursos vigentes, aqui está fácil, tá vendo? De você localizar qual que você quer. E aqui também, você consegue, por exemplo, dar um Ctrl F, colocar aqui o edital, qualquer coisa, por palavra, você consegue localizar. Também está simples de localizar. Como esse item, ele pede filtro de pesquisa simplificado, também está ok. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o link. Aqui. Tudo certo. Davi, tem uma pergunta. No caso do concurso já ter sido realizado, seria, então, só a publicação do que estão sendo chamados? Exato. Não, aí, esse item 6.5 que a gente colocou, que eu acabei de falar, se publica a íntegra dos editais dos concursos públicos. Então, esse é só mesmo o edital, que precisa para cumprir esse requisito. O próximo item, que é o que eu vou falar agora, que é o 6.6, aí esse sim, ele vai trazer essa questão dos outros documentos do concurso público, que é esse daqui. Divulga informações sobre os demais atos do concurso público e processos seletivos do poder ou órgão, contendo, no mínimo, a lista de aprovados, com a classificação e as nomeações. Então, isso aqui é no mínimo. Então, no mínimo tem que ter lista de aprovados e classificações. Mas o ideal é o quê? Que as convocações também estejam disponíveis nesse mesmo local. Mas se não tiver as convocações, para cumprimento desse item específico, a gente não está cumprindo desde que tenha, no mínimo, a lista de aprovados, as classificações e nomeações. Deve garantir ao usuário acesso a informações detalhadas sobre os demais atos, no mínimo, como eu disse, lista de aprovados e as respectivas classificações. Considera-se 30 dias da consulta. Então, assim, para essas informações,
é importante. Normalmente sempre tem, né? Porque quando tem um concurso em andamento, sempre está tendo alguma atualização lá. Mas se por acaso ficar, vamos supor, o maldoso do TCM suspendeu meu concurso público. Aí você vai ficar lá mais de 30 dias sem atualizar qualquer informação. Você precisa trazer essa informação. Até a data de tal concurso público estava suspenso, não tem atualizações. Ou então, mesmo que não tenha sido uma suspensão, é porque o concurso tem, nesse período que está lá, ele tem um prazo maior. Você precisa trazer essa informação também, que dentro dos últimos 30 dias não teve nenhuma atualização. Os próprios editais do concurso público, normalmente ele traz um cronograma. Então, como a pessoa já no item anterior já teve acesso ao edital, ele sabe mais ou menos quanto que essas informações têm que estar disponíveis. Se por acaso não deu para seguir o cronograma, é importante que tenha essa informação no site. Não precisa de ser histórica, porque cada edital é um só, né? Não tem como fazer, também não precisa de relatório. E o filtro de pesquisa também é simplificado. Vamos lá fazer na prática. Aqui. Então, eu tenho aqui, vou pegar um concurso vigente, pegar esse daqui de 2019, por exemplo. Aqui tem todos os editais, que é do anterior, né, as retificações, etc. E aqui nós temos a homologação, que vai ser, ou que vai cumprir esse item específico que a gente está olhando. Porque aqui vai trazer toda a homologação. Aqui não tem a listagem. Vamos ver se aqui possui a listagem. Ali foi homologado. Agora precisa ter a listagem de quem foi aprovado. Vamos ver. Aqui já são os provimentos. Regulamenta. Tá para cima. Resultado final retificado. PCA. Pronto. Enquanto tá abrindo aí, deixa eu já ir marcando aqui. Então, ele tem disponibilidade, ele está atual, que é a última informação. Vamos lá. E questão de filtros de pesquisa, vamos deixar abrir aqui. Também é pesquisável, dá para fazer Ctrl F, ok. Filtro de pesquisa, ok também. Eu vou vir aqui, vou copiar. Todos esses arquivos, eles têm que ser pesquisáveis, professor? Nesse caso específico do tipo lista de estagiários, listas terceirizadas, nessa questão da lista de homologação, do estado final da homologação.
e do edital do concurso público, sim, o documento precisa ser pesquisável, porque não existe filtros de pesquisa no site. No site você não precisa ter filtro de pesquisa, mas pelo menos você conseguir gerar um documento onde você consiga pesquisar. Agora, mas na verdade, o filtro de pesquisa que a gente vai mais querer é, por exemplo, aqui, no próprio site aqui, se aqui mesmo eu já consegui fazer um Ctrl F, para conseguir localizar, por exemplo, aqui, homologação, conseguir localizar. Então, tá ok a questão do filtro de pesquisa, tá bom? Para fins de atender o quesito. Porque a sua dúvida provavelmente porque tem algumas homologações, principalmente a homologação, às vezes o resultado final não. Mas boa parte das homologações, às vezes, como vem com assinatura digital, ou então a pessoa assinou manual, às vezes, quando é assinatura digital, não, porque é pesquisar. Mas a pessoa assinou manualmente, e a pessoa, na hora de digitalizar, digitalizou como imagem. Então, às vezes, não vai ter a opção, não tem como pesquisar na imagem. Mas se o próprio site aqui você conseguir fazer um Ctrl F e conseguir localizar, tá tranquilo também, já cumpriu o critério. Então, aqui a gente termina, como vocês podem ver, a parte de recursos humanos. Nós já olhamos os 6 itens que tem do recursos humanos. Eu quero entrar aqui, só um momento. Enquanto eu vou entrando aqui, eu vou já deixando o meu muito obrigado, porque eu sei que no avançar das horas, provavelmente boas pessoas não vão conseguir esperar. Então, como meu nome é Davi, eu fico à disposição na Secretaria de Arte Pessoal para qualquer dúvida, tudo que for de recursos humanos podem entrar em contato, que eu estou disponível para tirar dúvida, para auxiliar. E no mais, muito obrigado também a toda a Escola de Contas, a Vivian, o Wellington, que também está aqui, sempre nos apoiam em tudo, né, em todas as áreas, né, Vivian? No PNTP também. Agradecer também o Horácio, que até ano passado era o nosso coordenador aqui. Desde 2023 eu tive o prazer também de trabalhar com ele, que liderava lá na SGT. Dar as boas-vindas e também agradecer o convite para esse ano para a Mariana, que é a secretária de Inovações, uma secretária novinha aqui do Tribunal, que também está nos auxiliando muito e vai auxiliar cada vez mais. E agradecer a todos que estão participando, a todos que estão a fim, né, de melhorar aí o portal da transparência do seu município. É muito importante o empenho. No curso que a gente teve semana passada, nos falaram muito, né, que o controlador interno, ele é a parte mais importante dessa questão, justamente porque ele incentiva, ele correndo atrás de incentivar o gestor a correr atrás de ter um selo, de tudo, ele é a parte lá na ponta que mais pode nos auxiliar nesse aprimoramento. E eu vou mostrar aqui. Agora, Professor, sim, eu ia mostrar para vocês uma questão de quando não tem lista de estagiários. Só que agora eles têm. Colocar. Até a última vez que eu tinha olhado não tinha, e está certinho a lista de estagiário deles. Só que antes, esses dados atualizados aqui em 15/5/2024 é esse daqui que não serve, não dessa forma. Se aqui tivesse escrito assim, até a data de tal, não houve alteração na listagem que está aqui, estaria ok. Ou então, se mesmo aqui tivesse escrito, nunca houve contratação de estagiários no município até a data de tal, também estaria ok, tá? Agora, tem alguns municípios que eles fazem? Eles colocam um anexo, e você, uma declaração em anexo, tem aqui, você entra, deixa eu voltar aqui no portal da transparência, para vocês verem, que eu estou no portal de Campo Norte. Aí está dentro de recursos humanos, cliquei em recursos humanos, está fácil aqui, ó, lista de estagiários. Se o município não tivesse, seria a mesma coisa, a lista de estagiários, e aqui teria que ter informação, nunca tive, foi estagiário até a data de tal.
Ou alguns colocam uma declaração. Na hora que você abre a declaração, lá está escrita a declaração. Declaro que o município, até a data de tal, não teve estagiários. É importante você especificar a data que você, até a data que você está colocando essa informação, tá? Para a gente poder verificar através dessa data se cumpre aquele quesito de 180 dias de atualidade. Perdão, eu cortei alguém, pode perguntar. Não, sou. Estava só perguntando se os telefones fixos do TCM voltaram a funcionar. Faz falta demais para, às vezes, conversar com algum de vocês aí, para tirar dúvida, alguma coisa assim. O que que voltou, perdão, cortou um pouco só o começo. O que que voltou a funcionar? Os telefones fixos. Telefone. Sim, sim, os telefones já estão funcionando. Eu só peço um pequeno detalhe, o seguinte, tem alguns números diretos que vocês usavam, porque teve as secretarias de contas mensais, a secretaria de contas de governo, elas se juntaram, agora elas são a secretaria de controle externo de contas. Então, ela está funcionando onde que era a antiga Secretaria de Contas de Governo. Então, o telefone que está sendo utilizado é esse. Se você ligar, por exemplo, na onde que era a Secretaria de Contas Mensais, de gestão, você não vai conseguir atendimento, porque lá não tem mais ninguém naquela sala. Da mesma Entendi. forma, a Secretaria de Licitações e Contratos, que se juntou com a de Engenharia e Obras. Então, essa também está funcionando aonde que era a Secretaria de Engenharia e Obras. Se você ligar lá na antiga secretaria, tipo, no telefone direto à Secretaria de Contratos, Licitações e Contratos, você não vai conseguir atendimento. Então, o que eu sugiro é o seguinte, por qualquer dúvida, você pode ligar no telefone geral do tribunal, que vai cair na central, e falar onde que você quer falar, que aí ela te transfere. Porque realmente tem alguns telefones diretos que não estão funcionando mais por causa dessa questão. Eu te falei que ano passado houve criação de novas secretarias, igual a Secretaria de Inovações, que está coordenando o PNTP aqui no tribunal esse ano, e também teve junção de outras. O tribunal, de vez em quando, tem um probleminha com, não é nem o tribunal, é a companhia telefônica, que às vezes, por causa de chuvas, algumas coisas, cai o telefone do tribunal. É raro, mas na época, quando chove muito forte, às vezes acontece. Mas nesse quesito, é questão de horas, já tá tudo funcionando. Mas com relação ao telefone da Secretaria de Atos de Pessoal, continua sendo o mesmo, que está aqui disponível na tela para vocês, que é o 62-3216-6262. Esse é o telefone direto da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, e podem ligar lá de segunda a sexta. Eu estou lá das 13 às 19 horas, à disponibilidade de vocês. Alguns recados, eu já postei várias vezes o link de presença, é necessário preencher apenas uma vez. Eu vou pegar a aula do Davi hoje, ela está sendo gravada. Eu vou partir em dois momentos, tá, Davi? A parte de aspectos gerais que você falou, então lá no Moodle vai estar sobre os aspectos gerais, e a parte de recursos humanos que vai ficar em outro link. À tarde a gente vai fazer isso, então lá para o final da tarde vocês já poderão acessar o conteúdo. O Davi também vai disponibilizar esta apresentação para que vocês possam acompanhar, tirar novas dúvidas. Amanhã nós teremos novamente no mesmo horário, tá bom? Às 9 horas. E é isso. Alguma dúvida? O conteúdo eu vou postar aqui para vocês, vocês que eu vou colocar para vocês onde vocês vão acessar o conteúdo. É no nosso portal no nosso portal EAD, tá bom? Vai ficar tudo lá. Vou Oi, publicar Virgem. aqui. Oi. A aula de sexta-feira, ela está gravada também? Eu não participei, que eu Sim. estava no hospital. Ela já está gravada e disponibilizada lá neste link aqui que eu coloquei. Façam
as inscrições e entrem lá, Obrigado. tá bem? Então, foi ótimo. O Davi trouxe uma experiência muito importante de aspecto geral e também sobre a parte de recursos humanos. Então, da agora para frente, a gente vai ver mais aspectos específicos, tá bom? Quem tiver Eu, dúvidas sobre os aspectos eu, gerais, aí continuem consultando e assistindo a aula do Davi. eu queria parabenizar o Davi pelo conhecimento. Eu percebi que ele tem um conhecimento profundo aí no portal, né? Parabéns. Obrigado. Davi é muito empenhado, sim, está sempre conosco e teve assim uma didática muito boa para passar com detalhes tudo que vocês precisam. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, entra pelos canais aí, por e-mail para ele, manda e vamos continuar, tá bom? Eu espero vocês amanhã. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.